Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, Maximiliano Soares que está falando. Hoje para estar passando um treinamento aqui cujo tema é o básico, a essência do nosso negócio. E é justamente para falar do básico, é aquilo que na maioria das vezes o líder já sabe, às vezes o novo também já está ciente, as pessoas às vezes até mais antigas no negócio já sabem desse tema, porém acabam não fazendo o que tem que ser feito, acaba se avançando muito, fazendo outras coisas, inventando outras formas de fazer o negócio e acaba às vezes não fazendo o básico, que é justamente o que é preciso ser feito por todos, e isso acaba influenciando no seu resultado. Às vezes ele acaba demorando muito mais para alcançar o resultado que ele almeja, acaba duplicando de forma errada, acaba querendo inventar outras formas de fazer o negócio e não faz o básico. E por isso acaba não tendo o resultado desejado. E a ideia está passando justamente aqui esse detalhe para que seja corrigido, não só pela liderança, na verdade principalmente pela liderança, para que seja duplicado para o novo de forma correta. É você realmente fazer o básico e fazer de forma profissional, que você vai ver que os resultados vão ser muito maiores e muito mais sólidos. Então, iniciando aqui pela nossa principal meta, a principal meta da empresa, a principal meta da nossa equipe, que é o VIP 500. E é baseado nisso que você vai ter todas as metas da empresa, todas as metas da equipe. Então é a principal meta, é uma meta mensal que você deve bater todos os meses. E o que é o VIP 500? Primeiro, é o distribuidor que fizer 200 pontos de volume de compra, 200 pontos no seu VC. Aquele onde ele vai no centro de distribuição e compra no próprio ID. E ele precisa dentro do mês atingir 200 pontos. Sendo que dentro desses 200 pontos é necessário que ele tenha a campanha Eu Uso dentro desses 200 pontos. Que seriam os itens que você está vendo aí na tela, que está destacado, tanto os itens quanto o valor e a pontuação de cada um deles, que está totalizando R$ 187,30 e um total de 40,5 pontos, onde fica faltando apenas 159,5 pontos para ele atingir os seus 200 pontos mensal, para ele atingir o VIP, que seria a nossa meta mensal. Então, na verdade, ele vai consumir esses produtos que vocês estão vendo na tela e o restante que falta ele vai comercializar, vai comprar, vai vender e vai estar distribuindo aí de maneira com que ele atinja mensalmente a sua meta mensal, que é o nosso VIP. E o VIP 500 Elite, o que é o VIP 500 Elite? É aquele distribuidor também que fizer os 200 pontos, sendo que também tem que ter a campanha uso, ou seja, é a mesma coisa que o VIP 500 normal, porém o VIP 500 Elite ele tem que fazer essa pontuação até o dia 10 do mês, para que ele seja considerado um VIP 500 Elite. Cada uma das metas tem várias vantagens, tem premiações, entre diversas outras coisas que eu não vou me ater aos detalhes, para que a gente não se estenda muito no vídeo. Mas que os detalhes e as premiações de cada meta você pode estar perguntando ao seu patrocinador, para que ele te diga quais são as principais vantagens de você atingir essas metas, tá ok? Então vamos lá, o Super VIP 500 é uma meta nova, que esta campanha ela visa fortalecer os 3 pilares do marketing, que é justamente os principais. E ela está em vigência de outubro a setembro de 2016. E quais são esses pilares? O primeiro delas é o uso, é você utilizar os produtos da sua empresa, que seria nada mais nada menos do que a própria campanha uso, os produtos da campanha. Vender no mínimo 200 pontos, sendo que dentro desses 200 pontos está inclusa a campanha uso, ou seja, você fazendo o item 2, você já está incluindo o item 1, tá? Sendo que você tem que ter em mente que desses 200 pontos você tem que ter o mínimo do seu consumo, e o 3, que é o patrocínio, ter no mínimo 100 pontos de patrocínio. Como assim? Você vai fazer sua meta mensal do VIP 500, mais 100 pontos de patrocínio, com novos, no caso, 100 pontos de kit, tá ok? Sendo que você vai verificar que ainda faltam 200 pontos, que a ideia é justamente de você ter o VIP 500, o número 500. Se você somar, daria 300 pontos. E o restante dos 200 pontos que sobra, você completa até somar os 500 pontos de qualquer outra maneira, venda ou cadastro, como você pode ver na tabela um exemplo. Por exemplo, digamos que você fez 200 pontos de VC e 300 pontos de cadastro. Cadastrou, por exemplo, 3 pessoas com kit de 100 pontos. Tá ok, você está com a meta batida, o Super VIP 500.
Ou meio a meio, 250 pontos de VC, 250 de cadastro, tá ok. 300 de VC e 200 de cadastro, ok. Sendo que você tem que ter no mínimo 100 de cadastro e 200 de VC. Como você pode ver aí no primeiro exemplo que tem a tarjeta amarela, o consultor fez 450 pontos de VC e 50 pontos de cadastro. Somando daria 500 pontos. Porém, ele não tem o mínimo de cadastro, que seria os 100 pontos. Então ele não bate a meta. E a mesma coisa aquele que fizer somente os 500 pontos de VC e não fizer cadastro. Ele também não está dentro da meta. Ou então, por exemplo, no último, como você pode ver, 150 pontos de VC e 350 cadastros, somando também aos 500 pontos, porém ele não está dentro da meta porque ele não atingiu o mínimo, que seria os 200 de VC. Então tem que ter no mínimo 200 de VC e 100 de cadastro. Já os outros 200 você pode completar ou com venda ou com patrocínio, tá ok? Aí você vai ter o Super VIP 500. E você fazendo o Super VIP 500 2 meses consecutivos, você vai ter todas as vantagens também do VIP, todas as premiações, como eu falei, você vai ter mais detalhes com o seu patrocinador. Ele vai te dizer todas as vantagens de você bater VIP. E além de tudo isso, você ainda vai ganhar esse PIN maravilhoso. É o que vai representar a sua meta batida do Super VIP 500. Esse é por 2 meses consecutivos. 3 meses consecutivos você tem as pedras vermelhas, são 3 pedras vermelhas. 4 meses consecutivos são 5 pedras verdes. E 5 meses consecutivos são 7 pedras azuis. E 6 meses consecutivos são 9 pedras transparentes na cor de diamante. Tá? E as vantagens do VIP, você vai pegar os detalhes com o seu patrocinador, entre premiações e todas as outras vantagens. De maneira com que a cada mês consecutivo, você tem essas além das premiações, esses PIN, você também vai estar ganhando o PIN do Super VIP 500. E o VIP Member, o que é o VIP Member? É o que você também vai receber esses pins, ou com uma pedra seria 3 meses consecutivos você batendo o VIP normal, somente o VIP 500, que é os 200 pontos, mais a campanha eu uso. Por 3 meses consecutivos você entra no VIP Member, 6 meses consecutivos VIP Member com 3 pedras, e 12 meses consecutivos o VIP Member com 5 pedras, fora as vantagens, fora as premiações, fora diversos outros vantagens que você tem batendo essas metas. Como eu falei, você vai pegar os detalhes. Aqui só para você ter a ideia da meta e do PIN que você vai estar recebendo. Agora todas as outras vantagens você vai ter mais detalhes com o seu patrocinador, para a gente não se estender muito nesse vídeo, tá ok? Então vamos lá, prosseguindo. Alguns passos básicos. Alguma das coisas que eu falei que a maioria está deixando de fazer. A primeira delas é você conhecer todas as metas da sua equipe, as metas da sua empresa. Como eu citei aqui algumas rapidamente, as metas da nossa equipe, metas que você faz mensalmente, trimestralmente e anualmente. É importante você ter em mente essas metas. E através delas, você está fazendo o seu planejamento e o seu trabalho. E alguns passos básicos, vamos lá. Primeiro, valorize sua bonificação. Por quê? Porque às vezes o consultor novo não entende muito do negócio, ou até mesmo as pessoas que já são um pouco mais antigas, acaba não dando aquele valor merecido para o seu bônus. Porque às vezes ele está recebendo R$100, R$500, R$200, que seja, qualquer valor, mas acaba não dando o devido valor para aquela bonificação, por achar que é pouco. E ele vê que, por exemplo, trabalhou o mês, principalmente a pessoa que está iniciando o negócio, trabalhou o mês todo e teve lá R$50 de bônus, por exemplo, e acaba achando que é pouco, mas você vai ver que não. Eu vou estar fazendo uma comparação para você estar entendendo por que eu estou falando isso, mas é importantíssimo você aprender a valorizar a sua bonificação. 2. Não fique se iludindo. Ou seja, não adianta você entrar para o negócio agora e achar que vai ficar rico daqui a 5 meses, 6 meses, 7 meses. Você vai estar se iludindo e vai acabar se frustrando. Por quê? O nosso negócio é de 2 a 5 anos, mas é de 2 a 5 anos para você mudar de vida, para você ficar livre financeiramente, ter resultados expressivos que você não teria no mercado tradicional. Então, às vezes, a pessoa acaba se iludindo, achando que ela vai ficar rico de uma hora para outra, que ela vai ganhar dinheiro rápido, ou que no mês seguinte ela já vai estar com uma renda extra aí de repente, uns 500, 600 reais a mais todos os meses. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas é mais difícil, não é normal isso acontecer. É óbvio que a gente sabe que é um trabalho que só depende de você. Quanto tempo vai demorar, só vai depender de você. Mas não adianta se iludir achando que você vai ficar rico de uma hora para outra, porque você vai se frustrar e vai desistir do seu próprio negócio.
Então você tem que ter em mente que para você realmente começar a ganhar dinheiro com esse tipo de negócio, você vai se dedicar ali no mínimo, pelo menos um ano. Um ano é o suficiente para você ter o conhecimento amplo e você saber todos os passos em tudo que você precisa fazer, para aí sim você começar a ter um resultado legal, um resultado expressivo. Às vezes, de repente, é o que você almeja, mas não adianta você ficar se iludindo, tá ok? Isso é importante você ter em mente também, para que você não se frustre. Então você tem que primeiro profissionalizar-se, ou seja, você tem que obter todo o conhecimento, porque não é diferente no mercado tradicional. Primeiro você aprende aquela função que você vai exercer na empresa, para depois começar a exercer. Por exemplo, se você quer ser um médico, primeiro você procura uma faculdade, começa a aprender sobre como ser um médico. E você estuda aí durante 5 anos, 6 anos, que seja, para aprender aquela profissão e depois começar a exercer. Só que aí, só depois desse tempo de 5 ou 6 anos estudando, aprendendo sobre aquela profissão, é que você vai começar a trabalhar na profissão para começar a ter resultados. No nosso negócio, você também tem que se profissionalizar, você também tem que aprender. Só que a diferença é que você não precisa esperar 5, 6 anos para se formar e aí começar a ganhar dinheiro. Não, aqui você aprende e ao mesmo tempo você coloca em prática aquilo que você aprendeu para que você também ganhe dinheiro. Mas como eu falei, espere no mínimo um ano, pelo menos um ano se profissionalizando e realmente trabalhando de forma profissional, aprendendo tudo que você precisa, participando dos eventos e dos treinamentos, para aí sim você começar a contar o seu resultado. E aí você vai ver que seus resultados serão enormes. E você pode até comparar com qualquer outra coisa no mercado tradicional e você vai ver que realmente um ano é pouco tempo para você ter o resultado que você provavelmente irá ter. Tá ok? Então profissionalize. 4. Faça o seu primeiro patrocínio. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa ela não patrocina, ela somente cadastra a pessoa. E tem uma grande diferença entre patrocinar. É realmente você fazer o seu primeiro patrocínio. Comece do zero, como todos estão fazendo. Pare e analise o que você tem feito de errado, comece do zero e faça o seu primeiro patrocínio de forma responsável, o qual eu vou estar detalhando um pouco mais à frente para que você entenda. Mas importante, tome essa decisão, comece do zero, mas comece do zero para fazer de forma profissional. Comece do zero fazendo o que tem que ser feito, para daqui 1 ano, 2 anos, você está tendo resultado às vezes 2, 3 vezes mais do que você imaginava que poderia ter. 5. Duplique-se, é importantíssimo. Você se profissionalizar, patrocinar e duplicar tudo aquilo que você sabe. E é a base do nosso negócio, é a duplicação. Não adianta você ter o conhecimento e não passar adiante. Você saber e não fazer é a mesma coisa do que você não saber. Então não adianta você também só estudar e não colocar em prática. Você tem que estudar, você tem que aprender e você tem que ensinar as pessoas da sua equipe, as pessoas que você contacta, a também fazer aquilo que você faz. Então você tem que duplicar-se, tá ok? Então, comparando o seu bônus com o mercado tradicional, como eu falei que fazia uma comparação, tomaremos um exemplo como uma aplicação na poupança. A aplicação na poupança ela rende hoje, em média, 0,5% ao mês. Então, vamos fazer uma comparação com a bonificação do nosso negócio. Por exemplo, para você ter uma renda de R$1.000 ao mês, ou seja, aquela renda que você não precisa do seu esforço pessoal, que não depende de você, para que você ganhe R$1.000 por mês, sem depender de você. No mercado tradicional, tomando como exemplo uma aplicação na poupança, você precisaria ter 200 mil na poupança. Ou seja, você teria que colocar R$200.000 na poupança para que todos os meses, sem depender de você, você ganhe R$1.000 por mês. E para você juntar esses 200 mil, digamos que você vai juntar esses 200 mil dentro de um ano, sendo que você precisaria separar todos os meses mais de R$16.000 durante um ano. Para depois de um ano você ter esses 200 mil na poupança e depois de um ano você começar a ganhar R$1.000 por mês. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes a pessoa está trabalhando um ano e meio, 2 anos de negócio e está ganhando R$1.000, e está ganhando R$1.500 e acha que está ganhando pouco. Meu irmão, se você está tendo R$1.000 de renda extra com esse negócio, você tem um patrimônio de mais de 200 mil se você for comparar com a poupança. Então, por isso que é importante você valorizar a sua bonificação. Você está construindo uma fortuna. E às vezes até em menos de um ano você já está tendo uma bonificação maior do que essa. Por isso que eu estou te dando esse exemplo. Agora vamos pela metade. Digamos que você queira ter R$500 por mês. Você precisaria ter R$100.000 na poupança. E dentro, separar ali 12 meses, juntando 8.300 para que você tenha esses R$100.000 na poupança. Vamos cortar pela metade.
Digamos que você quer ter 250 por mês. Você precisaria ter 50 mil na poupança. Juntando ali um ano, 4.100, você conseguiria juntar 50 mil para depois de um ano começar a ganhar esses 250 por mês. Vamos menor ainda, R$125 por mês. Você precisaria ter 25 mil na poupança e juntar ali durante o ano R$2.000 para conseguir os 25 mil e começar a ganhar 125 por mês. 62,50, metade, 12.500 no banco, 1.041 por mês durante um ano. 31,25, 6.250 na poupança, 520 por mês durante um ano. Vamos menor ainda, digamos que você quer ganhar R$15 por mês. Você precisaria ter R$3.100 no banco e juntar um ano ali R$258 por mês para poder ter esse rendimento. Por que eu fui até o mínimo, até os R$15? Porque R$3.100 você precisaria ter investido na poupança. Se você botar em comparação com R$3.100, você compra tranquilamente o nosso maior pack, o Start Pack 5, a maior kit da nossa empresa. E às vezes o cara não entende. Se ele colocar esses R$3.100 na poupança, ele vai render R$15 por mês. Agora analisa, R$3.100. Se você vender um único perfume desse kit por mês, presta atenção, um único perfume por mês, você tem R$52 de lucro. 3 vezes mais do que se você colocasse na poupança. E às vezes o camarada não entende isso. Então é um investimento que vale muito a pena, que vale muito mais a pena do que você investir, por exemplo, na poupança. A poupança dentro de um ano vai te dar em menos de R$200. Se você demorar um ano para vender todos os produtos que vem nesse kit, você tem quase R$6.000 de retorno, o dobro do que você investiu. E às vezes a pessoa não entende isso. Então é importante ela entender essa comparação com o tradicional para que você amplie um pouco a sua mente. E você tem que passar isso para o novo distribuidor. Porque às vezes ele acha que R$3.100 é muito, mas é um investimento que é baixo comparado ao mercado tradicional. Porque R$3.100 no mercado tradicional você consegue muito mal construir uma barraquinha de cachorro-quente. Ou algum outro tipo de negócio. Às vezes, para você fazer um investimento no mercado tradicional, você precisa de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, dependendo do que você for fazer. E às vezes o novo não entende isso e acaba achando que R$3.100 é um investimento alto. Mas na verdade não é. E você consegue desenvolver esse negócio com muito menos do que R$3.100. Tá ok? Então seja grato o que você tem e aprenda a valorizar o seu bônus, por menor que ele seja agora. Porque daqui pra frente você vai ver que seu bônus vai crescer cada vez mais. Se você ganha R$15 por mês com esse negócio, camarada, não adianta. Se você ganha R$15 por mês, você tem um patrimônio de mais de R$3.000. Se você for comparar com a poupança, tá ok? Então valorize o seu bônus. Agora vamos duplicar de forma correta. Duplica de forma correta. Como assim? Qualidade versus quantidade são duas coisas que às vezes a gente acaba se deparando com o nosso negócio. Às vezes a pessoa ela quer o máximo de pessoas possível na sua organização, mas aí ela está visando a quantidade, não a qualidade. Vale muito mais você ter uma pessoa seriamente interessada e comprometida com o negócio do que você ter 10 pessoas que não desenvolvem de forma profissional. Então o nosso negócio não é de quantidade, você não precisa de muitas pessoas para que você tenha um resultado expressivo. Você precisa de pessoas interessadas, é totalmente diferente. Então você precisa da qualidade, não da quantidade. E se você patrocinar e duplicar de forma correta, você vai ver que você não precisa de uma grande quantidade de pessoas para que você tenha um ótimo resultado, e sim pessoas comprometidas. Então não procure quantidade, procure qualidade, procure pessoas comprometidas, pessoas que querem mudar de vida e desenvolver esse negócio de forma profissional. Cadastro versus patrocínio. Você cadastrar é totalmente diferente de você patrocinar. Você patrocinar é você colocar, não só cadastrar a pessoa, mas você ensinar aquela pessoa, você duplicar para ela o correto, dizer para ela sobre o sistema de treinamento, os eventos, ensinar tudo o que você sabe para ela. Isso é o patrocínio. E o cadastro é quando você simplesmente cadastra aquela pessoa e não faz o patrocínio. Então você não tem que cadastrar, você tem que patrocinar. Essa é a forma correta, e não somente cadastrar, recrutar. Então você deve fazer o patrocínio responsável. Então vamos fazer aqui um patrocínio responsável. Vamos tomar um exemplo aqui, primeiro mês de negócio. Você indicou uma pessoa que entrou com o menor kit de 50 pontos. O que você deve fazer dentro daquele mês? Isso aqui é um exemplo que, se você seguir, você vai ver que seus resultados serão enormes.
você vai cadastrar uma única pessoa por mês. E veja no que isso pode te dar no decorrer do ano, com o seu trabalho desenvolvendo de forma profissional. Você vai cadastrar uma pessoa nesse mês e vai trabalhar o mês inteiro com aquela pessoa. Somente com aquela pessoa. Não precisa cadastrar dentro do mês 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, não. Você vai cadastrar uma pessoa interessada e você vai desenvolver o trabalho todo mês com aquela pessoa. E o que você vai fazer com aquela pessoa? Primeiro você tem que descobrir o motivo dela. Por que ela está desenvolvendo esse negócio? Se ela tem um sonho, qual é o objetivo dela? E você tem que arrancar dela esse motivo, para que você consiga tirar da cabeça dela que ela desenvolvendo esse negócio, ela vai conseguir conquistar o objetivo dela. Então ela essa vontade tem que sair de dentro dela. Você não pode tomar decisão pelos outros, mas você pode incentivá-la a tomar a decisão correta. Então você tem que descobrir, a primeira coisa que você tem que fazer com o novo patrocinado é você descobrir o motivo dele e trabalhar em cima desse motivo, em cima desse sonho, em cima dessa meta que ele tem, seja qual for. Você tem que descobrir o motivo desse camarada. Você vai ter o mês todo para trabalhar com ele. Primeira coisa, descubra o motivo dele. Segundo, ensina tudo o que você souber para ele, tudo aquilo que você já aprendeu. Sobre o sistema de treinamento, sobre o site da empresa, escritório virtual, como acessar, sobre os eventos, dia de evento, dia de treinamento, centro de distribuição, como fazer o pedido, tudo que você sabe. Os livros que sua linha ascendente te indicou, indique para que ele leia, não só os livros, como os áudios de treinamento, os vídeos de treinamento. Então você tem um mês todo para estar passando isso para ele. E esse mês, esse primeiro mês, que seria o seu primeiro mês, digamos assim, você vai estar voltando do zero, seria como se fosse o mês zero dessa pessoa. É o mês em que ela vai aprender tudo. Esse mês ela não vai patrocinar ninguém. Esse mês, ela vai tirar esse mês para estudar. E ela vai estar estudando com você dentro desse mês. Ela vai estar aprendendo como fazer o negócio de forma profissional. Porque não adianta, se ela entrou esse mês, ela não sabe nada sobre o negócio. E se ela tentar contactar alguém, se ela tentar fazer uma venda sem saber nada do negócio, ela vai ter um resultado negativo. Não vai conseguir vender, não vai conseguir patrocinar. E isso vai desanimar ela. E isso vai fazer com que ela até mesmo desista do negócio, porque vai achar que não dá certo. Mas por quê? Porque ela não sabe desenvolver. Então, por isso, esse mês, conte para ela como se fosse o mês zero. Explique isso para ela. Esse mês você não vai precisar falar com ninguém sobre o negócio. Esse mês eu quero que você se comprometa de forma profissional comigo e eu vou estar te ensinando tudo que eu sei sobre esse negócio. E a partir do próximo mês a gente vai começar a fazer o negócio de forma profissional. Então, esse primeiro mês, seu primeiro mês, você vai estar trabalhando com essa única pessoa dentro do mês, ensinando tudo que você sabe. Ligá-lo no sistema de treinamento, isso é importantíssimo. No nosso caso, todas as terças e quinta-feira, a partir das 18, no nosso centro de distribuição de Duque de Caxias. E você tem que ligar ela no sistema, seja no nosso ou seja em qualquer outro sistema. Mas ela tem que estar toda semana no sistema de treinamento, sem exceção. É uma ou duas vezes na semana, não importa. No nosso sistema a gente tem a vantagem de ser 2 vezes. Mas por que eu digo isso? Ela tem que entender a importância do sistema. Porque às vezes ela pode achar que é longe, ela pode achar que é tarde, dependendo do horário, dependendo de onde ela mora. Mas aí você coloca na cabeça dela. Se ela arrumasse um emprego no mesmo local onde seria o sistema de treinamento, independente de horário, independente se fosse longe, independente de tudo, ela iria, porque é um emprego e ela é um profissional. Isso que você tem que colocar na cabeça dela. Isso não é um emprego, mas isso é um negócio que vai mudar a vida dela. Então você tem que levar ela para o sistema de treinamento e isso você tem que colocar na cabeça dela. A principal coisa é toda semana ela estar no sistema de treinamento. E você tem que ligar ela no sistema de treinamento dentro todo mês. Uma coisa eu te garanto, se todos os treinamentos do mês, dentro do mês, naquelas semanas, ela for, sem exceção de nenhum, se ela for em todos eles sem faltar, pode ter certeza que a partir do mês seguinte, ela com certeza também vai estar indo em todos os meses, em todos os sistemas de treinamento, sem você precisar ficar chamando, sem você precisar ficar em cima dela. Porque ela sozinha vai entender a importância do sistema de treinamento. Então você tem que ligar no sistema. Duplicar todo o material da equipe. Você tem várias vantagens que a nossa equipe tem um site exclusivo da equipe, você tem DVD de treinamento, DVD com áudio, DVD que tem todo o material como livro, audiolivro, slides, treinamentos, temos canal no YouTube, enfim. Então você tem que duplicar todo esse material, apostila, fazer apostila junto com ela, apostila da nossa equipe. Então você tem que duplicar todo esse material com essa pessoa.
no primeiro mês. Tudo isso você vai estar fazendo com ela no primeiro mês. E fazer com que ela se comprometa com o negócio dela. Ela não vai se comprometer com você. Ela vai se comprometer com o próprio negócio dela. E quando ela conseguir realmente se comprometer com o negócio dela de forma profissional e fazer esse negócio como se fosse um emprego dela lá fora, que ela trabalha todos os dias, sem exceção, sem chegar atrasado, sem faltar, quando ela começar a se comprometer dessa forma com o negócio dela, você vai ver que essa pessoa vai começar a andar com as próprias pernas. Então esse primeiro mês você vai trabalhar esses 5 pontos com essa pessoa. O mês todo. Não se importe em ter que patrocinar várias pessoas no mês. Patrocine uma única pessoa por mês e faça esse trabalho com ela. E no mês seguinte, nesse mês, no caso, você vai ter um novo. No exemplo aqui, você vai ter uma nova pessoa na sua equipe com 50 pontos, que é o mínimo que ela vai fazer todos os meses. Ela entrou com o menor kit de 50 pontos. No mês seguinte, ela no mínimo vai fazer a sua ativação. Ela no mínimo vai fazer os 50 pontos de ativação dela, porque ela vai estar comprometida. Você ensinou a ela a forma profissional de desenvolver esse negócio. Então, primeiro mês, uma pessoa nova, 50 pontos novos, 50 pontos de patrocínio, de kit. E o segundo mês de negócio, no caso, você já vai ter essa pessoa que vai fazer no mínimo 50 pontos, tá? Que é os 50 pontos do kit. A gente sabe que a nossa meta mensal é o VIP 500, é os 200 pontos de volume de compra. Você vai duplicar isso para ela, você vai ensinar isso a ela e ela vai fazer todos os meses os 200 pontos, tá ok? Aqui a gente está contando somente com o mínimo, para que você entenda que se a pessoa fizer o básico, se a pessoa fizer o mínimo, ela pode ter resultado mesmo assim, tá ok? Então aqui a gente vai estar trabalhando com o mínimo. Então todos os meses ela vai fazer pelo menos 50 pontos de sua ativação. E esse mês, que seria o seu segundo mês, mas no caso, o primeiro mês dela, porque o mês anterior, como a gente disse, seria o mês 0, ela vai patrocinar uma nova pessoa. Aí sim ela vai começar a desenvolver o negócio dela de forma profissional, porque no mês anterior ela estava aprendendo. E aí digamos que ela patrocine uma pessoa com um kit de 50 pontos, o menor kit. E o que ela vai fazer com essa pessoa? E é isso que você deve duplicar, é isso que você tem que ajudar ela a fazer. E ela vai passar para essa pessoa tudo aquilo que você passou para ela. Descobrir o motivo dela, ensinar tudo que ela sabe, ligar no sistema, duplicar o material da equipe, fazer com que essa nova pessoa se comprometa com o negócio. Esse vai ser o trabalho dela com a nova pessoa que ela colocou. E ela vai trabalhar o mês todo com aquela pessoa fazendo isso. Então é isso que você tem que fazer. Você, é óbvio, você não vai largar aquela pessoa, mas você vai ter mais tempo para poder se dedicar ao novo. E o que você vai fazer? Você vai patrocinar uma segunda pessoa. Então no segundo mês de negócio, você pode ver aí, os dois que estão a bolinha vermelha, o 2 e o 3. Você tem 2 pessoas novas no negócio, no mínimo com 50 pontos, que é o menor kit. Sendo que você já tinha um na equipe. Então, na verdade, no primeiro mês você teve uma, no segundo mês você teve mais 2 pessoas novas. 100 pontos novos, ou seja, 100 pontos de kit, que seria 50 de cada uma, mais os antigos, ou seja, você já tinha ela, antiga, digamos, nesse exemplo, onde ela já vai fazer no mínimo 50 pontos. Então, na verdade, no segundo mês você tem 2 novos, 100 pontos, mas você tem 3 pessoas na equipe e total 150 pontos. Tá ok? Vamos prosseguir. Terceiro mês de negócio. Essas pessoas já vão ter aprendido tudo o que a gente passou, elas já vão estar comprometidas com o sistema e todas elas vão fazer no mínimo os 50 pontos. Como eu falei, a nossa meta mensal é os 200 pontos e vocês vão duplicar dessa forma e ensinar os 200 pontos. Lembrando, aqui a gente está falando somente do mínimo, do básico que a pessoa vai fazer. Mas aqui ela vai fazer o mínimo para ela, se ela realmente estiver comprometida, não vai ser 50 pontos, e sim 200 pontos. Prosseguindo. O número 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o patrocínio dele, o primeiro patrocínio dele, porque o mês anterior ele estava aprendendo sobre o negócio, e ele vai começar a falar com as pessoas. E aí você pode ver que ele cadastrou um novo. Só que o número 1 já vai estar no segundo mês dele, e vai indicar uma nova pessoa para o negócio. E o número 3, a mesma coisa. E você, como você já vai ter 2 pessoas comprometidas que já vão estar desenvolvendo de forma profissional, já vão estar fazendo o trabalho que você fez com elas, porque você duplicou dessa forma, vai abrir uma nova lateral.
E aí você pode ver as bolinhas vermelhas. No terceiro mês, você vai ter 4 pessoas novas. Só que você tem 7 pessoas na equipe. Por quê? Porque você já tinha 3 antigos. As 3 bolinhas pretas são pessoas que já existiam na sua equipe. E entraram 4 pessoas novas, que vão estar fazendo o mesmo trabalho. Descobrir o motivo, ensinar tudo o que sabe, ligar no sistema, duplicar o material e fazer com que elas comprometam com o sistema. E é esse mesmo trabalho que você vai fazer no terceiro mês com a nova pessoa que você vai colocar. Você vai trabalhar o mês todo com essa nova pessoa que você colocou no terceiro mês, trabalhando a mesma coisa, fazendo o patrocínio responsável. Sendo que os 2 antigos que você já tinha já sabem fazer isso sozinho, porque você ensinou. Então você vai poder se dedicar ao seu novo patrocínio. Terceiro mês de negócio, você vai ter 4 pessoas novas, 200 pontos, mais a pontuação antiga. Como eu falei, 4 pessoas novas, sendo que você já tinha mais 3 antigas. Então você tem um total de 7, você fez 200 pontos novos com os kits, mais os 150 pontos das pessoas que já existiam na sua equipe. Então você tem um total aí de 350 pontos e 7 pessoas, tá ok? A partir daqui vamos começar a trabalhar somente com os novos, para que não embole a nossa mente e não acabe ficando difícil esse cálculo. Mas só para você entender, a gente vai começar a trabalhar somente com os novos, mas você tem que lembrar que ainda existe os antigos, tá ok? E no quarto mês de negócio você já tem 7 pessoas antigas, o qual cada uma delas vai estar fazendo o mesmo. E cada uma delas vai patrocinar uma única pessoa dentro daquele mês e está fazendo esse trabalho, e por consequência você também. Então você pode ver que no quarto mês de negócio, todas as 7, cada um indicou mais uma, e você indicou mais uma. Então você tem 8 pessoas novas no quarto mês de negócio. E aí você pode começar a reparar que cada mês que passar, as pessoas só vão indicar uma única pessoa. Só que essa numeração vai sendo dobrada a cada mês. Então aí você pode ver um exemplo. Primeiro mês 1 pessoa, segundo mês 2 pessoas, terceiro mês 4 pessoas, quarto mês 8 pessoas novas. E a cada mês isso vai sendo dobrado. Quinto mês de negócio você vai ter 16 pessoas novas. Total de 800 pontos, mais os antigos, mais a pontuação antiga, mais as pessoas que já eram antigas na sua equipe. Sendo que aqui você não vai ter só pessoas novas, você vai ter pessoas novas comprometidas, pessoas que vão estar toda semana no sistema de treinamento, pessoas que vão estar ouvindo os patrocinadores, vão estar assistindo os vídeos, ouvindo os áudios, lendo os livros. Então são pessoas comprometidas. Porque você trabalhando uma única pessoa por mês é muito mais simples de você duplicar, é muito mais simples de você acompanhar, é muito mais simples de você ensinar aquela pessoa. É muito mais simples de você conseguir fazer com que ela desenvolva de forma profissional, porque você não precisa ficar buscando um monte de lateral, ficar tentando dar atenção para um monte de pessoas novas. Então por isso você deve patrocinar de forma responsável. Sexto mês de negócio, 32 pessoas novas, mais de 1.600 pontos. Sétimo mês de negócio, 64 pessoas novas. Oitavo mês, 128 pessoas novas. Nono mês, 256 pessoas novas. Décimo mês, 512 pessoas novas. Lembrando que eu estou falando de pessoas novas. Só dentro do décimo mês entrou mais de 500 pessoas. Só no décimo mês. Fora todas as outras que você já tinha na equipe. E aqui você só está trabalhando com uma única pessoa por mês. E está ensinando ela a fazer a mesma coisa. 11º mês, 1.024 pessoas. 12º mês, 2.048 pessoas novas. 102.400 pontos novos, ou seja, só dos novos foi 102.000 pontos, e só de pessoas novas entrando foi 2.048 pessoas novas, fora a pontuação dos antigos que já vão fazer no mínimo os 50 pontos, fora toda a movimentação dos antigos. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com o mínimo, com o básico, e a pessoa fazendo no mínimo 50 pontos. Só que a gente sabe que no mínimo que ela vai fazer é 200. Porque a gente vai ensinar os 200 pontos, a gente vai ensinar a nossa meta. Entendeu? Isso aqui só para você entender. Você não precisa de quantidade, e sim qualidade. Se você trabalhar uma única pessoa por mês, de forma profissional, em um ano, você pode ter mais de 2.000 pessoas na sua equipe. Agora pare e analise. Quanto tempo você tem de marketing?
Às vezes você já pode ter, não sei, 5 meses, 6 meses, 7 meses, ou 2, 3 meses. Digamos que você iniciou agora. Digamos que você tenha 5 meses de negócio. Se você fizesse dessa forma, você teria 16 pessoas novas comprometidas. Agora analisa, digamos que você tenha 5 meses de negócio. Analise sua rede. Você tem 16 pessoas comprometidas? 16 pessoas que estão toda semana no sistema de treinamento? 16 pessoas que estão em todos os eventos? 16 pessoas que leem os livros, que assistem as palestras, que desenvolvem de forma profissional? Será que você tem essas 16 pessoas, mesmo com 5 meses de negócio? Por que eu digo isso? Porque às vezes você pode ter 1 ano, pode ter 10 meses, 12 meses, 13 meses e ainda não tem essa quantidade de pessoa. Por quê? Porque não fez o básico, porque não fez o patrocínio responsável, porque não desenvolveu de forma profissional. Às vezes até fez de forma profissional, às vezes se dedicou muito para o seu negócio, às vezes realmente levou como negócio que fosse mudar a sua vida, mas não fez da forma correta. Por isso que de repente você não tem essa numeração equivalente ao mês que você tem de negócio. Por isso que eu falei, não adianta se iludir. Você não adianta se iludir achando que vai ficar rico de uma hora para outra. Você vai precisar de no mínimo 1 ano de negócio, mas é 1 ano desenvolvendo de forma profissional para você começar a ter resultado. Então vamos como exemplo, no seu 6º mês de negócio, você teria 1.600 pontos. No 6º mês de negócio você chegou ao nível de Star. Só que aí você vai pensar, caraca, 6 meses para bater a primeira graduação só que é 6 meses você bater aquela graduação e durante toda a sua vida você nunca mais vai deixar de bater aquela graduação, porque não adianta, às vezes a pessoa entra no negócio em 1 mês, em 2 meses bate a primeira graduação, só que aí no mês seguinte o resultado dela cai pela metade e ela demora mais 5 meses para conseguir fazer 1.000 pontos de novo, às vezes mais 6 meses para conseguir atingir aquilo que ela fez de novo no início. Por quê? Porque não fez o patrocínio responsável e não desenvolveu dessa forma. Então, como eu falei, você não precisa de muitas pessoas, você precisa de pessoas comprometidas. 8º mês de negócio, 6.400 pontos, Star Plus. 9º mês de negócio, 12.800 pontos, executivo. 10º mês de negócio, 25.600 pontos, grande executivo. 12º mês de negócio, 102.000 pontos, elite. Agora analise, só que você vai bater elite com 1 ano de negócio, só que você nunca mais vai deixar o seu resultado cair, porque você construiu uma equipe sólida, você construiu uma equipe de pessoas comprometidas com o sistema, de pessoas que estão desenvolvendo de forma profissional. Agora analisa, mesmo que você tenha, de repente, às vezes tem mais de 12 meses, mas não se encontra nesse nível ainda. Por quê? Porque está fazendo de outra forma, não está duplicando o básico, não está fazendo dessa maneira. Então, comece a trabalhar dessa forma, volte do zero. Só que volte do zero para fazer de forma profissional. Meu camarada, se você chegar nesse nível em 1 ano, você vai ter um resultado todos os meses de mais de 30 mil reais. Só que eu estou falando no mínimo, no mínimo. Você vai trabalhar 1 ano dessa forma para ganhar no mínimo 30 mil reais por mês, todos os meses. Se você for colocar em comparação com o mercado tradicional, para você ganhar 30 mil reais por mês, todos os meses, você vai ver que você precisa de milhões numa poupança, por exemplo, como a gente citou aí no nosso exemplo anterior. Então desenvolva de forma profissional e trabalhe dessa forma que você vai ver que sua equipe vai crescer sólida e seus resultados vão ser muito maiores. Então volte do zero como todo mundo está fazendo. Só que volte do zero fazendo de forma profissional, patrocínio responsável, uma única pessoa por mês desenvolvendo com ela de forma profissional. E você vai ver que seus resultados vão ser gigantescos. E você pode achar que vai demorar mais, mas na verdade vai ser muito mais rápido. Porque no início vai ser pouco, mas o nosso negócio é uma progressão aritmética, lembrando da matemática do ensino médio. Começa com 1, que duplica para 2, que duplica para 4, que vai para 8, 16, e quando você vê, tem milhares de pessoas no seu negócio. E a cada mês que passa, vai dobrando, a cada mês que passa, seus resultados vão aumentando. E não diminuindo, e não caindo, e não variando, como normalmente tem acontecido com muitos líderes. Então faça o básico, duplique o patrocínio responsável. Para finalizar com a mensagem, conquista é o que todos querem, seja lá qual for a que você pretende. Mas reflita,
Será que se você continuar fazendo o que você faz hoje e da mesma forma, será que irá conquistar o que realmente deseja? Pois todos querem conquistar algo. Alguns tentam e poucos conseguem, porque não está disposto a pagar o preço e fazer o que precisa ser feito, pois o caminho é difícil, doloroso e existe muito esforço. Por isso, a grande maioria fica pelo caminho. Mas se você nunca desistir, a conquista vale muito mais do que qualquer dor ou esforço feito por ela. Maximiliano Soares, empresário de marketing direto. O treinamento vai ficando por aqui. Eu agradeço pelo tempo que você se dedicou a estar assistindo esse treinamento. Duplique para a sua equipe e desenvolva de forma profissional, que você vai ver que seus resultados serão muito maiores, muito mais sólidos. Rumo ao topo.